no viaduto da Petrocom, na região da BR-277, acesso a importantes bairros, 14 de novembro, Santa Felicidade, Parque São Paulo, do outro lado também. Muitas pessoas que usam para o Pioneiros Catarinenses, para o Guarujá. E a situação nesse horário sempre complica ainda mais, né? Horário de pico, movimento intenso e acidentes continuam acontecendo, né? Boa noite. Oi, Wagner. Boa noite para você, boa noite pro pessoal de casa, uma ótima sexta-feira, né? Pois é, apesar do movimento intenso nesse horário, a gente consegue ver que pelo menos o trânsito tá fluindo, bem diferente do que aconteceu na tarde de hoje por conta de um acidente que, apesar da gravidade, felizmente não teve nenhum ferido. Esse acidente, inclusive, aconteceu exatamente em cima do viaduto, bem no início do viaduto, no sentido de quem está fazendo Foz do Iguaçu a Cascavel. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi por causa de uma ultrapassagem em um local indevido, é claro. Esse acidente acabou envolvendo, então, um carro e mais 2 caminhões. Esse carro aí, ele acabou ficando bastante danificado, o caminhão também, mas apesar da gravidade, como eu disse, ninguém ficou ferido. O motorista, inclusive, do carro, um senhor de 60 anos de idade, ele até recusou o atendimento médico. O que chamou a atenção, e como eu disse, do transtorno de hoje à tarde, é porque a fila que se formou por conta desse acidente, que foi exatamente em cima do viaduto, então com isso ninguém conseguia transitar por ali, foi uma fila de aproximadamente 4 quilômetros. Inclusive eu estava vindo para a TV exatamente nesse horário, acaba utilizando esse trajeto aqui, não sabia ainda no momento que se tratava de um acidente, mas já conseguia verificar que essa fila estava bem extensa, ela passava inclusive ali do bairro Guarujá, né? Do viaduto ali que o pessoal costuma chamar como trevo do cowboy, como costumam acabar falando, né? Para vocês terem uma ideia, essa fila ficou tão extensa, tão longa, que só depois de quase 2 horas é que o trânsito voltou a se normalizar no local. Porque o acidente acabou envolvendo, então, 2 caminhões, 2 veículos grandes. O Corpo de Bombeiros ali teve um trabalho para poder estar fazendo essa retirada desses veículos que se envolveram nessa batida. Como foi exatamente em cima do viaduto, não havia alternativa para que as pessoas pudessem acessar, né, outros trajetos. Aqueles que ainda estavam um pouco antes do acidente conseguiram fazer ali pela marginal do bairro 14 de novembro, né, que passa ali na lateral, seguindo ali pelo bairro Santa Felicidade. Mas é claro que com isso também criou um transtorno muito grande, porque a quantidade de veículos se intensificou ainda mais, já que esse acidente foi logo no início da tarde, horário que o pessoal está indo para o trabalho ou voltando, né? Então, por isso que foi um transtorno muito grande. Agora a gente consegue ver que o pessoal está retornando para casa, o trânsito está fluindo, o movimento é intenso, a gente sabe, porque aqui é um local aí bem problemático, inclusive, né? Afinal de contas, acaba sendo um dos poucos acessos para quem mora no bairro 14 de novembro, para aqueles que também vão seguir para o bairro Santa Felicidade e para aqueles que precisam ir para a região do Parque São Paulo e Centro. E com isso, nesse horário, o que a gente mais precisa é que o pessoal tenha calma e preste bastante atenção, viu, Wagner? Exatamente isso, e isso demonstra mais uma vez a importância de que algo precisa ser feito nesse local. Esse trecho já deveria ser duplicado, nós deveríamos ter 2 viadutos para dar mais fluidez no trânsito. Quando acontece algo ainda fora do normal, sendo que já não é normal a situação do tráfego por aí, a situação piora e muito. A Rafa realmente mandou para a gente no grupo do Estádio Alerta da nossa produção, falando, olha, tem algo errado, eu preciso ir para o trabalho, mas a fila está aqui próximo ao viaduto do Cowboy, como a gente costuma dizer, que permite acesso ao 14 de novembro e ao Guarujá. E naquele momento, inclusive, Rafa, como você muito bem narrou, o acidente tinha acabado de acontecer e a fila já estava longe, ou seja, depois ainda piorou.